Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu quero que vocês imaginem um grande rei. Imaginem um grande rei. Então, quando eu imagino um grande rei, eu imagino um rei quê? Um rei forte. Então ele é forte. Um rei forte. Um rei cheio de músculos para vencer a guerra. Sim, cheio de músculos. Um rei bonito. Um rei bonito, né? Dizem que existe a pessoa feia e existe a pessoa que tem dinheiro, né? Dizem. Então, eu concluo que o rei seja o quê? Bonito. Que a pessoa, né, vai lá, hoje em dia a pessoa vai lá e enfia uns negócios lá, aí você olha e fala, quem é essa pessoa? Né? Então vamos lá, vamos pensar aí. Um rei bonito, um rei o quê? Sábio. Forte, um rei muito sábio, um rei muito espertão, muito inteligente, aquele rei que tem até uma voz assim, ó. Eu sou o rei. Você imagina aí, não? Imagina uma voz de rei, com certeza o rei não tem uma voz assim. Oi, tudo bem? O rei tem uma voz de rei. Olá, eu sou o rei. Então você fez a imagem do rei? Você vê quem fez a imagem do rei? O rei. E aí um dia, o profeta Samuel fez uma imagem do rei. Ele fez uma imagem do rei. Saul já não era mais um bom rei. Ele havia perdido a unção do Senhor. Ele estava na posição de rei. Mas a unção de rei já não pertencia mais a ele. Ele havia perdido aquela unção. Deus chama Samuel e fala assim: Samuel, você vai até a casa daquele homem, Jessé, e vai ungir um homem que eu vou te mostrar, o filho dele. Só que Jessé tinha muitos filhos. E eu acredito que Samuel tenha feito o que nós acabamos de fazer aqui. O que nós fizemos? Moldamos a imagem de um rei. Um rei forte, um rei salvador. O rei. E aí, diante daquela imagem, ele começa. Chega aqui, ó. Olha esse homem. Olha esse homem forte. Vem cá, homem forte, que está filmando. Esses músculos todos. Todos esses músculos. Porque só na imaginação, tá, gente? Esses músculos todos. Não, mostra aí o músculo, né? É o rei que o povo quer. E o Senhor fala o quê? Não é ele. Você tem músculo, mas não. E aí Deus chama e fala, Samuel chama e fala, vem cá. Jessé vai mostrar trazer os filhos. Samuel olha e fala, que homem lindo. Esse aí, lindão. Uau, ele vai ser um rei. Mas aí Deus fala o quê? Não. Cara. Aí vem um outro. Vem cá. Vem cá. Não, você não, você fica aqui. Você não. Você é pequeno. Faz o seguinte, vai pra lá. Vai pra lá, você. Eu não quero assim, não, você é pequeno, vai pra lá. Que isso? Quero o quê? Vem cá, tu. E aí, Samuel fala, olá.
E ele responde: peraí. Repete de novo para todo mundo ouvir. É literalmente a voz do rei. É a voz do rei. É forte, é bonito. Olha só, pronto, é o rei. E aí, é ele, pessoal? Sim. Não. Sim ou não? Não. Sim ou não? Sim? Sim. Talvez para Samuel sim, né? Mas aí, o que acontece? Pode sentar, ô Fortão. O que acontece? Em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, diz assim: o Senhor, contudo, disse a Samuel, porque imagina que já vem todos os irmãos, e nada do rei, né, que Deus espera, estar ali. Não estava lá. E ali, o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor rejeitou. Ele é bonito, é alto, forte, grande, mas o quê? O Senhor rejeitou. Porque o Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E aí esse pequenininho aqui, ó, que está de castigo, vem cá. Esse aqui foi o que sobrou. Ele foi o que sobrou. E onde ele estava? Lá cuidando das ovelhas, lá fazendo as coisas dele, a obra. Ele estava lá. Mas aí, o que Samuel falou para ele? Davi, meu nome é Samuel. Eu vim te ungir, Israel. Olha, eu vou falar uma coisa. A gente está assim, falando de forma divertida, mas vamos compreender que Deus, quando Ele olhou para Davi ainda não havia crescido, ainda não estava preparado para ser o rei, assumir o cargo do rei. Mas o coração dele, o coração que ele tinha lá de dentro, fez com que Deus se atentasse e olhasse para ele. Pode sentar ali, Davi. Deus, então, olha, né? Ali para Davi. E é muito interessante, porque quando Samuel ele vai olhar aqueles fortões, aqueles homens grandões, altões, né? Deus, em outras palavras, ali através do versículo que a gente acabou de ler, ele fala: Samuel, esse cara grande por fora não é grande por dentro. É isso que Deus quer dizer para Samuel quando ele fala aquilo, né? E essa passagem que eu vou ler aqui nunca fez tanto sentido como nessa história. Olha o que a palavra de Deus diz: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Isso está em Provérbios. Olha só, acima de tudo, ou seja, acima de qualquer coisa, guarde seu coração, pois dele, do seu coração, de como está o seu coração, depende toda a sua vida. E você sabe o que eu fiquei pensando? Se os irmãos, né, de Davi, independente da beleza exterior que eles tinham, do tamanho, da altura que eles tinham, se eles tivessem ali, né, uma beleza interior, qualquer um deles ali poderia ter sido ungido o quê? A rei. Veja bem, Davi não foi escolhido porque ele era pequeno. Davi foi escolhido porque o coração dele era o coração que Deus esperava para o rei. Você consegue compreender isso? Então, o fato do coração dos irmãos de Davi não estar
não chamar a atenção de Deus, fez com que eles não fossem o reino. E assim acontece na nossa vida, sabia? Essa passagem. Acima de tudo, você tem que guardar o seu coração, porque se você não guardar o seu coração nos caminhos do Senhor, se você não proteger o seu coração do mal, das más influências, dos maus sentimentos, de tudo, o que acontece? Toda a sua vida vai ser destruída. Todos os planos lindos de Deus não vai se cumprir, porque não depende de Deus. A Bíblia diz que depende do seu coração. A sua vida transformada não depende de Deus. Deus já quer te abençoar. O desejo de Deus é só positivo sobre você. A palavra fala que Ele não tem planos maus. Os planos de Deus sobre nós são maravilhosos, mas quando não se cumpre, é por causa de você. Porque a vitória vai depender do seu coração. É como se Deus liberasse a bênção sobre a sua vida, mas o seu coração não estivesse pronto. Para quê? Para receber. O que adianta Deus ter planos lindos se você não estiver com o seu coração preparado para receber aquilo, né? Então eu fiquei pensando, e ainda falando, né, sobre o que nós vemos, a Bíblia nos alerta. Olha o que a Bíblia fala: não julguem apenas pela aparência, não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Quando a palavra de Deus diz isso, né, não julgue pela aparência apenas, mas faça julgamentos justos. Se você apenas julgar pela aparência, você vai estar fazendo um julgamento injusto. Por quê? Porque nem tudo que parece é. E meu amado, isso é em relação aos outros, às outras pessoas. Você precisa entender isso. Nem tudo que parece é. Se você julgar só pela aparência, pelo que você está vendo com os seus olhos físicos, você pode sim fazer um julgamento injusto, porque nem tudo que parece é na vida do outro e também na sua vida, e também a si mesmo, também funciona dessa forma. Nem tudo que parece é. Nem tudo o que parece é. Eu quero dar um exemplo. O que é isso aqui? É o quê? Agora vocês estão começando a chegar lá. De cara, falaram o quê? É um perfume. De cara falaram, é um perfume. Bom, eu digo a você que é isso, o que parece ser. Mas não significa que seja. Você está vendo só por fora. E por fora parece muito bem o quê? Perfume. Mas é o que você tem do lado de dentro que vai dizer, que vai determinar quem você é de verdade. O que você tem dentro vai determinar o que você é de verdade. Você pode até demorar para exalar o perfume ou a carniça, mas uma hora a tampa, uma hora a tampa quebra, tampa abre. E o cheiro de dentro vem. Vocês têm sorte que eu deixei o perfume estar aqui, porque eu fiquei olhando o xixi do cachorro e eu não consegui chegar a uma conclusão de como que eu ia colocar lá. Vou dar um exemplo. Mas enfim, entendam que o que você vê poderia ter aqui dentro qualquer outro líquido, qualquer outro cheiro, um cheiro bom, um cheiro ruim. É ou não é? Mas de cara você diz o quê? Perfume. Porque a embalagem é de perfume. Então a probabilidade de ser perfume é grande, mas não
não é certa, né? E foi isso que aconteceu com alguém. Preste atenção no que diz esse versículo aqui. Preste atenção. Se você quiser abrir, está em Salmos 51:10. Diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito estável. Algumas Bíblias até usam o termo espírito reto. Então veja bem, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito estável. Você sabe quem fez essa oração? Davi. Davi fez essa oração. Essa é uma oração de Davi. Entenda, aquilo passou, e Davi, ele se tornou um excelente rei. Excelente rei. Mas por falta de vigilância, né? Por falta de vigilância, ele erra, ele peca, ele se achega a Betseba. Olha só, e aí, esse versículo aqui que a gente acabou de ler, essa oração aqui que a gente acabou de ler, nada mais é do que um pedido de perdão a Deus. É um pedido que Davi faz quando o profeta Natan vem repreendê-lo. Então vamos parar para pensar. Olhando para Davi, a gente pensa, poxa, afinal aonde foi que ele errou? Porque como um homem que andava seguindo o coração de Deus, que despertou em Deus, né? Através do bom coração que ele tinha, como esse homem que através desse coração maravilhoso despertou ali, né? O amor de Deus, a vista de Deus em direção a ele, e aí ele cresce, se torna um grande rei. Antes disso, muitos milagres acontecem, muitas maravilhas, né? É gigante derrubado, é tanta coisa ali, tanto poder de Deus sendo manifestado na vida do pequeno Davi, até que ele se torna um rei. Ele é um rei bom, que andava segundo o coração de Deus. Mas aonde ele errou? Como um homem que andava segundo o coração do Senhor destrói o seu relacionamento com Deus por causa de um relacionamento errado. E aí, a resposta é muito simples. E nós voltamos a falar sobre o interior. Está vendo isso daqui? O que é isso aqui? Uma caixa. É uma simples caixa. Se eu pegar aqui uma joia, e eu pegar essa joia e colocar nessa caixa, essa simples caixa virou o quê? Um porta-joias. A simples caixa virou um porta-joias. Mas se eu decidir que joia de nada, deixar ela lá no canto, o que essa caixa virou? Essa caixa virou um porta-lixo, um lixo. Davi fez exatamente isso. Quando ele coloca para dentro os pensamentos, os sentimentos que ele não devia, quando ele coloca para dentro, né, isso, e ele fica com tudo aquilo por um bom tempo, até que ele se arrependa, ele se tornou um lixo. Foi isso que Davi se tornou. O rei Davi se tornou um lixo quando ele permitiu que o lixo entrasse nele. Os pensamentos ruins, eu considero lixo espiritual, os sentimentos ruins, coisas que o diabo lança, que você, ao invés de repreender, fica ali, ó, pensando e deixando aquilo entrar. Você se torna um porta-lixo. Quando a gente olha para a vida de Davi, destoa a
que destoa, não combina com o resto. Combina. É isso que acontece quando você coloca o lixo para dentro. Esse lixo pode ser tantas coisas, sabe? Conversas com quem você não deve conversar, más influências, sabe? Pessoas desse mundo tentando jogar a opinião delas, a opinião deste mundo dentro do seu coração, e vai acumulando lixo em você. Quando você vê, você é uma lata de lixo. Quando você vê, o seu coração está imundo. E foi isso que aconteceu com Davi. Enquanto antes ele guardava fé no coração dele, o coração dele era um porta-joia. Quando ele guardava bons pensamentos, quando ele permitia bons pensamentos para dentro da mente dele, a mente dele era um porta-joia. Era assim, foi assim, né? Foi assim. É assim que aconteceu. Quando ele começou a jogar o pecado para dentro, tudo se tornou o quê? Lixo. E nós somos aquilo que a gente decide colocar em nós. Não tem. Eu não consigo entender como que Davi fez isso. O rei Davi foi adúltero, assassino, daí para baixo. Porque você é aquilo que você decide colocar para dentro. Não tem jeito. O que você assiste na TV, você coloca para dentro. Tome cuidado. Tome cuidado. O que você tem visto no seu celular está entrando para dentro. Cuidado. Mas eu analiso tudo, retenho bem. Tome cuidado. Tome cuidado. Porque tudo tinha isso, de fato. Mas nem tudo. E essa segunda parte do versículo é detestada pelas pessoas. Você não pode se tornar assim. Se eu assisto um filme, uma série que tem um assunto que não vai me render coisas boas, pensamentos bons, sentimentos bons, eu não tenho que assistir e não falar, eu vou assistir, vou rever o bem. Porque às vezes você está assistindo, por exemplo, um filme e aparece uma cena na hora, você tem que tirar aquela cena, pula, para frente. Mas às vezes a história é sobre uma coisa que tipo, eu vou assistir um filme lá da mulher macumbeira que invoca lá os demônios. Para quê? Então você precisa tomar muito cuidado. Cuidado com o que você faz, o que você fala, o que você fala, o que você deixa entrar dentro de você, o que você vê, com quem você anda, de quem você escuta conselhos. Eu falo sempre para os adolescentes: se você tem um melhor amigo fora da igreja, você tem um grande problema. Porque o seu melhor amigo é aquele que tem uma influência. E se ele não é da igreja e você passar por um problema, ele não vai falar, vamos orar, vamos entregar no altar o seu problema. Ele vai falar, vamos o quê? Vamos beber. Vai esquecer. Que nada. Bobeira. E homem não se aguenta. Deus sabe disso. Ele entende. Então as conversas erradas vêm. Se você não falar, opa, o lixo começa a vir. Entenda uma coisa, que entre o rei Davi, segundo o coração de Deus, e o rei Davi caído, não foi um piscar. Eu já preguei sobre isso. Davi já estava fora do seu chamado, porque naquela época os reis iam para onde? Para a guerra. Enquanto o povo estava em guerra, onde que estava Davi? Relaxando. E na nossa vida espiritual, quando a gente deixa de guerrear contra o mal, saiba, ele não deixa de guerrear contra nós. Quando a gente deixa de orar, saiba, o diabo não deixa de agir. Você deixa de jejuar, mas o diabo não deixa de armar plano. Então,
precisa tomar muito cuidado. Entende uma coisa? Quando Davi errou, quando ele errou, ele ainda tinha roupa de rei ungido. Quando Davi errou, ele ainda tinha trono de rei ungido. Quando Davi errou, ele ainda estava ali, ó. Tinha autoridade de rei ungido. Ó, estava ali, ó. Só que Deus sabia que ele não tinha valorizado a função dele. Que ele errou, e ao invés de ele consertar quando ele erra, porque não era para ele ter errado, mas se ele errou, o mínimo que tinha que ser feito era o quê? Conserto. Mas Deus olhou ele criando uma bola de neve. E cara, a gente usa o termo bola de neve, e um dia eu vou trazer para vocês um vídeo que eu vi. A gente usa o termo bola de neve. Bola de neve, bola de neve. Como assim bola de neve? O homem pega a bolinha, joga e rola. E eu falei isso esses dias, né? Quando vira lá, o que acontece? Uma bola imensa. Eu ainda vou passar aqui, eu só estou falando, não passei. Tem que achar esse vídeo que eu vi aleatório. Acabei perdendo o vídeo, mas é muito interessante. E a bola de neve é isso. Poxa, ele errou. Ele não consertou. E ele continuava. Quem olhava para ele via o quê? O rei. Com as vestes do rei, com o trono do rei, com a autoridade do rei. Mas no coração de Deus ele já não tinha mais unção de rei. Até que ele pede perdão depois que, né? Tudo acontece ali, né? Então, a Bíblia nos alerta sobre uma coisa, eu quero que vocês prestem muita atenção. Eu não sei o que passou na cabeça de Davi, quando ele começou a tomar uma atitude errada atrás da outra, assim, aí se embolava. Mas eu sei que a Bíblia diz que todos os caminhos dos homens, todos os caminhos do homem lhe parecem justos aos seus olhos, mas o Senhor sonda o coração. Aquilo que o homem faz, ele acha que está tudo certo. Deus está fazendo o quê? Sondando o quê? O coração. Então, enquanto Davi estava lá, sendo infiel ao seu guerreiro, que era fiel a ele, né? Ele estava lá fazendo aquilo, colocando o cara na linha de frente para morrer. Quando ele estava ali, ó, pensando tudo, criando na mente, olha o que acontece. Uma mente maligna. Ele criou o quê? Um plano. Mas a mente dele era a mente de Cristo lá atrás, era de Deus. Ele andava segundo o coração de Deus. Mas depois se tornou maligno. Ele cria um plano. Olha por que o lixo não pode estar dentro. Ele estava no lugar errado, olhou e colocou para dentro aquele desejo, pegou, foi jogando para dentro, o negócio foi assim, tomando conta dele, a ponto da mente dele, que agradava a Deus 100%, desagradou a Deus 100%. Não teve aqui nem um meio termo. Ainda que meio termo não exista, porque o muro é do diabo, mas fica muito claro nessa passagem que o lixo transformou uma mente brilhante, de fé, uma mente louca. Porque ele cria um plano para matar o cara lá, quando ele não está bem. Que bom que ele se arrependeu. Porque senão a história dele ia ser muito mais triste do que já foi. Que bom, sabe, que ele se arrependeu, que bom que Deus perdoou ele. Porque senão, ia ser o fim. Quando ele fazia, ele achava que estava tudo bem. E Deus estava assim, ó. E eu te pergunto, se você está errando, se você está vivendo uma vida falha com Deus, para pensar. Como que Deus fica? Como que fica a cara de Deus olhando para você quando você faz aquilo que envergonha Ele? Isso tem que ter um peso na sua vida. Porque não teve para Davi. Davi precisou ser repreendido de uma forma muito sabiamente ali, para ele entender. Ele precisou
colocar dentro dele a fé, o tesouro, as joias, né? A vontade de Deus, os fundamentos do Senhor. Eu tenho que entender isso. Isso é muito importante. Felizmente Deus é bom, né? Felizmente Deus é bom e Ele ouviu, né? A oração de Davi, deu a ele uma nova chance. Ele segurou essa chance aí de Deus transformar novamente o seu interior. E assim, o Senhor, Ele quer dar a chance para aqueles que se falharam. Deus quer te dar a chance hoje de você mudar, deixar Deus transformar o seu interior novamente. E se você não corrompeu o seu interior, essa pregação é para te alertar, não se corrompa. Esses dias eu conversava com os jovens, eu falava, é muito pior você aprender com os seus próprios erros do que com os erros dos outros. Se você for inteligente o suficiente de aprender com os erros dos outros, de olhar para Davi e falar, eu vou aprender essa lição, você vai ser bem sucedido. Se você aprender com o seu próprio erro, dói. Existem marcas, existem consequências, dói. Mas ainda assim é melhor de fazer como Davi do que ir até o fim e não mudar, e não se arrepender e se esquecer. Eu acho que Davi, em algum momento da vida dele, teve que se lembrar do início. E nós precisamos nos lembrar do nosso início. Porque quando a gente chega e a gente é novinho na fé, o nosso coração está ali, ó, Senhor, eu não sei de nada. Tudo que Ele ensina, eu estou fazendo, eu estou crendo, eu estou pegando. A sua fé do início é o que Deus espera de você. Deus esperava de Davi como rei a fé do menino Davi, daquele novinho que estava ali, ó, sem muitos entendimentos. Com certeza ele era muito mais entendido quando ele caiu do que quando ele foi chamado, mas com o coração voltado a ele, do que lá aquele Davi todo entendido, e todo aquele entendimento não serviu de nada na hora que ele precisou fazer uma escolha. Então, coloca uma coisa na sua cabeça: Deus quer restaurar a fé do seu jovem, né? Dos seus primeiros contatos com Deus. Deus quer restaurar isso, a sua fé jovem. Quando eu falo só de fé jovem, eu estou falando de idade. Se eu tiver 50 anos, você encontrou Jesus com 49, a sua fé jovem era de 49, porque é o seu início, é o seu primeiro amor. O objetivo do diabo é fazer com que a gente perca o nosso primeiro amor, e ele vai lutar para isso, e vai conseguir, infelizmente, na vida de muita gente. Mas nós não somos daqueles que retrocedem. Lembra do seu voto? Se você se esqueceu, lembra agora. Amém?